Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro, já está indo embora mais da metade do mês. Daqui a pouquinho a gente olhar e vai falar, chegou o fim do ano de novo, daqui a pouco é Natal de novo, daqui a pouco é Ano Novo de novo. E passa o tempo muito rápido, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui minha e da Estela, objetivando trazer a mensagem espírita, a mensagem cristã, primordialmente aí, com o máximo de fidelidade possível, dentro da nossa perfeição aqui, que a gente tenta traduzir a mensagem, sendo fiel o máximo possível, e passar esse tempinho junto com vocês aqui nos traz aí uma sensação de que vale muito a pena, semanalmente, a gente dedicar esse tempo aqui, que a gente poderia fazer isso aqui só entre eu e ela, mas a gente faz aberto ao público, porque é interessante. Quanto mais pessoas unidas, mais forte caminhamos juntos, né? Muito bem-vindos e o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! E nesse tempo, então, passando rápido, né, Luciano? 2023 vai voar, Nossa, será? daqui a pouco já metade do ano chegou já. É isso aí, nesse tempo voando, espero, desejo que a gente consiga melhorar. E quando eu falo sobre melhorar, às vezes pode ser que eu encontre algum cabeça dura que diz assim, não, eu tô bem, eu sou uma pessoa muito boa, muito evoluída. Aí eu falo, poxa, se Chico falou que quem era ele era um cisco. Se Jesus disse, eu não sou bom é meu pai, quem sou eu para falar que eu não posso melhorar um cadinho mais? E o Evangelho está aí para isso, para apontar qual o próximo passo, para apontar pelo menos qual o caminho. Muitas pessoas estão fora do caminho, e nós aqui estudando o Evangelho, nós conseguimos compreender que pelo menos aquela luz lá no fim do túnel a gente já está enxergando, basta dar os passos. Então, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga que está aqui presente conosco e com vocês possa dar aquele toquezinho de falar: é isso aí que você pode mudar na sua vida. Então, vamos que vamos para mais um estudo. O Oceano vai falar os bons dias, não é, Oceano? Bons dias. Os bons dias tradicionais aqui. E vamos tentar aproveitar esse momento juntos. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos então para o nosso momento de oração, dando início aqui ao nosso evangelho de hoje, de número 105, que é uma pergunta que Jesus fez: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Daqui a pouquinho, mas antes, nosso momento de oração. Vamos lá. Amado Divino Mestre Jesus, muito obrigado por a gente poder estar aqui, pegando um pouquinho mais dos recursos do Evangelho, dessa maravilha, desse tesouro, e tentando compreender a ponto de levar para a nossa caminhada, e juntamente aqui vários irmãos com o mesmo propósito. Que maravilha, Senhor! Que a sua luz realmente faça brilhar em cada lar, em cada coração, deixando a nossa vida um pouco mais leve. Que a gente possa compreender que esses pesos que carregamos, com a fé, entendendo que seu amparo está sempre presente, não é tão pesado assim. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua companhia, representada aqui pelos benfeitores e instrutores que nos acompanham e acompanham todas as pessoas ligadas aqui nessa mensagem. Se tiver aqui algum irmão com o coração apertado, de saudade, de mágoa, de qualquer sentimento que possa estar tirando a paz e o sossego do seu dia a dia, que possa se sentir beneficiado pela energia dessa corrente e pelos benfeitores amigos que têm o único propósito de servir e fazer o bem. Gratidão, Senhor, que nossos irmãos desencarnados e encarnados dessa corrente possam se beneficiar, assim como eu e o Oceano já temos essa consciência do tamanho do benefício que é estudar a sua mensagem. Que possamos caminhar juntos, estudando sempre e melhorando se possível, com o nosso próprio esforço. Que assim seja.
que é assim? Eu trouxe um livro, Prestes a Desencarnar, como todos da capa dele aqui, amarelinha, e o livro aqui, que se chama No Portal da Luz. Eu gosto muito desse livro. No Portal da Luz é um livro de aqueles estilo cabeceira, porque cada página tem uma mensagem. Para quem está iniciando a vida espírita, questões sobre mediunidade, muito bacana. Olha aqui do capítulo 8, escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Familiares incompreensivos. Não sei se seu familiar é incompreensível, mas olha a mensagem que bacana. Quando aceites os princípios que te renovam, é possível que a mesma compreensão não te alcance de pronto dos familiares queridos. Conservas, talvez, a provação de rentear com os entes amados que te recusam a fé ou tudo fazem por arredar-te da senda de luz que hoje palmilhas. Às vezes, entristece-te por semelhante motivo, a ponto de te ameaçares com desânimo e frustração. É forçoso, porém, vejas no lar o educandário primeiro de tua fé. Tem gente aí te apurrinhando porque você é espírita? Mais ou menos isso a mensagem. Pois é. E vamos então à nossa semana de número 105, desde que reiniciamos, né, o estudo do Evangelho. Aqui dentro do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra a teu pai e a tua mãe. Deixa eu mostrar aqui a capa do nosso Evangelho. O meu é pequeno. Olha aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Nos itens 5, 6 e 7 do capítulo 14, que tem como título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vamos lá? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 21 e 31 a 35. E Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Comentário dos Espíritos. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não lhe pertencem. Admira-se, com razão, de ver Jesus mostrar, nesta circunstância, tanta indiferença para com os seus, e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra, para eles, a conduta de Jesus,
e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho. Mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E vamos ao comentário da Estela. É interessante que, se pararmos para pensar desde o início da primeira leitura aqui, quando Emmanuel diz assim: é forçoso que vejas no lar o educandário primeiro da tua fé. No lar, por quê? Desde criança, a gente tem uma necessidade de agradar os nossos pais, né? De não ser reprovado. Esse é o maior medo do ser humano, é a rejeição. Por isso que daí já vem, qual que é o maior medo do ser humano? É falar em público. Mas por que falar em público? Por conta do medo da rejeição. Então, nós temos um pavor de ser desaprovados pelos nossos pais e aí pelos nossos irmãos também, porque são as pessoas de mais próximas a nós. E aí, quando Jesus apresenta, quando o Evangelho nos apresenta essa mensagem dizendo que Jesus havia ali falado: não, eles não são meus irmãos e minha mãe. Não quer dizer que ele rejeitou, não quer dizer que ele tratou mal. É que naquele momento, onde ele estava ali, entre aspas, pregando, ele estava fazendo um movimento de testemunhar o evangelho, ele estava fazendo um movimento de propagar a mensagem e os irmãos dele reprovando. E Maria, como a gente até vê no livro Boa Nova, desde que Jesus é pequenininho, e olha que foi escolhido um espírito de alta elevação moral, de alta grandeza, por conta do amor. Mas quando você está aqui encarnado, é muito difícil você compreender que naquela época Jesus chegava acompanhado de maltrapilhos, que na época eram considerados assim, estavam ali na margem da sociedade. E aí ela perguntava: poxa, mas o meu filho chegou tarde da noite, pequenininho, ali conversando com aquele homem que todo mundo rejeita. É fácil a gente pensar dessa maneira agora: era Jesus. Que lindo, olha lá, ele acolhia as pessoas, os diferentes, os maltrapilhos, aquele que roubava. Se põe no lugar de Maria. Difícil, né, Sandra? Você quer que seu filho ande com pessoas boas e converse coisas boas, e de repente a gente via Jesus negando até o estudo em uma escola que foi oferecido assim que ele começou a debater com pessoas de mais idade. O pessoal se interessou pela inteligência dele, os doutores da lei, e ofereceram para ele uma melhor escola. E aí Jesus fala assim: não, mãe, a melhor escola é o meu lar. Eu quero ser carpinteiro como meu pai, José, né? E quando Maria, então, interrogava Jesus, como foi o caso dele estar conversando com pessoas que naquela época, entre aspas, não deveria uma criança conversar, ele olha bem no olho de Maria e diz assim: mãe, acaso não estou fazendo os desígnios do Pai? Aí imagina a ascensão moral do Espírito de Jesus perguntando tadinha para Maria. Aí ela se pega no coração de mãe. Ai, meu Deus, mas ele não está fazendo coisa que um menino da idade dele devia fazer.
É muito complicado a gente julgar hoje sabendo quem é Jesus. Ah, se é Jesus, desde pequenininho, eu deixo fazer o que quer. Né? Nós somos, quando encarnamos, a gente esquece tudo. Você sente aquela força moral de Jesus, mas você ainda é mãe. Então, no caso de Maria, quando chegaram nela, falaram: Maria, teu filho está conversando lá, onde não deve, do jeito que não deve, vai lá. Aí ela foi. E quando ela foi, talvez, repreender, porque da mesma maneira que o Evangelho diz aqui, olha, nós temos Marcos e Mateus, não é? Em Marcos e Mateus nós vemos essa comprovação. Significando, então, que os dois colocaram esses textos, se os dois tiveram a oportunidade de escrever esse texto, ou contaram para eles, ou eles viram, não é? Está na Bíblia dessa maneira. E aí os dois, então, já tem dois ali falando que aconteceu desse jeito, mas a interpretação até chegar em nós vai sendo toda distorcida. Eu não sei se Maria foi repreender, ou se foi lá, às vezes, falar assim, ô filho, o almoço está pronto. O almoço está pronto, vamos lá almoçar. A gente não sabe, só sei que Jesus naquela hora disse, não, o que eu estou fazendo aqui é mais importante nesse momento. Colocando a mensagem de Deus como mais importante que a sua mãe, sim, porque logo ele que falou honrai pai e mãe, ele vai falar, não, essa daí não é minha mãe, não foi dessa maneira. Vocês querem ver exemplos de pessoas que colocaram a mensagem do bem? Não vamos nem falar de Deus, então. A mensagem do bem acima da família? A princesa Isabel. Imagina o que é você nascer em um lar que é da cultura ter um escravo ali. É assim que é. Você nasce em um lar pequenininho ali, onde todo mundo faz alguma coisa que na tua cabeça é errado. Mas como é que a gente toma a frente disso? Renegando o desejo insano de querer agradar o tempo todo os nossos pais. Se Princesa Isabel tivesse assim, não, meu pai e minha mãe falou, é lei. Ela não teria feito, né, aquela oposição, tipo, não, A Lei Áurea, né? Aqui acabou a lei, eu vou assinar a Lei Áurea aqui, vou libertar os escravos. A gente sabe que não foi a mil maravilhas, né? Os escravos foram libertos, foram excluídos, mas isso já é outra história. Mas ela foi contra. E temos tantas outras histórias de você ir contra uma autoridade que sempre foi assim. Bom, nós vemos hoje. Você pega uma família. Não estou falando mal de quem fuma, porque quem fuma começou a fumar em uma época que ninguém falava, cara, isso daí vai te prejudicar. Era normal. Além disso, era bonito, era elegante. Hoje nasce uma criança, olha para o pai e fala assim: por que você fuma? Ah, não, pai, vai fumar lá para fora lá. A gente tem ali no nosso grupo de evangelização, onde nós trabalhamos na Casa Eluz aqui, nós temos mais de 20 adolescentes comigo, entre alguns os pais fumam e eles contam para nós, falam, eu não vou fumar nunca, meu pai e minha mãe fumam, eu não vou. Ele está indo contra algo que é tão natural desde que ele nasceu ali. E por que ele vai contra? Porque ele já sabe o lugar certo, o lado certo. E às vezes, quando a gente sai dessa, eu sou condescendente com tudo que meu pai e minha mãe faz. Às vezes você nasce numa família, a Sara tá aí? Tá, né? Eu acho que tá, né? Aí você nasce numa família onde eles são acostumados a bater no cachorro. Aí nasce uma criança, ela cresce, ela olha aquilo dentro do coraçãozinho dela, ela tá mais com Deus do que com o pai e com a mãe nesse momento. Ela fala, isso não tá certo, isso não tá certo. Aí ela pega e chega na adolescência, onde ela tem uma voz maior. Sabe o que ela fala? Não é mais para bater no meu cachorro. Aí o pai, mãe, mas peraí, como é que esse menino aí, adolescente, vai gritar com o pai e com a mãe impor alguma mensagem? Ah, vai crescer. Vai arrumar um apartamento para você morar, então. Aqui dentro quem manda sou eu. Falei, não, ele tá com a mensagem do bem mais forte do que a obediência com seus pais. E aí eu te pergunto, se tem um benfeitor no lar, nós temos. Tem o benfeitor da família, tem um anjo de guarda de cada um, tem o benfeitor de instituições, tem o benfeitor da causa animal. Com quem que esse menino tá? Ele tá com o bem maior. E ele tá sem obediência aos pais. E é o tempo todo a gente fazendo escolhas dessa maneira. É o tempo todo.
Você já viu aquelas histórias de o filho bateu no pai? Meu Deus, que absurdo o filho bater no pai, porque o pai chegou bêbado e foi bater na mãe. Quantas histórias você já não ouviu quanto a isso? De um filho encarar o pai, porque aí ele viu, quando ele era pequeno, ele não tinha força. Aí ele foi juntando, parece videogame, você vai juntando força, assim, ó. Quando ele chegou a uma idade que ele falou, não, eu não aguento ver mais isso, ele foi lá e empurrou o pai. E se chega essa história distorcida na nossa cabeça, você viu que absurdo, Oceano. O Luquinha ali bateu no seu José. Oh, meu Deus, que absurdo. Que tempo tá perdido é esse? Que um menino agora bate no pai. E se você for ver a história, então, e ver que esse menino viu injustiça dentro do lar o tempo todo, não aguentou e fez com as próprias mãos. E é ruim isso? É horrível, é péssimo. Mas a gente entendendo essa situação de que às vezes você precisa pegar o lado do bem, o lado do bem vai passar por cima, não passar igual o trator, não querer menosprezar a ideia do pai e da mãe, mas vai passar por cima dos conceitos do pai e da mãe. E dentro do peito dessa pessoa que passa por cima do conceito, dos princípios do pai e da mãe, tem alguém querendo fazer o bem e mais, tem alguém que também está sofrendo. Porque desde pequenininho, a não ser que você é um espírito muito rebelde, tem um pernilongo, tem um pernilongo aqui mordiando. A não ser que você é um espírito muito rebelde, desde pequeno você fica aqui, é verde, não, é azul, é amarelo, não, é vermelho. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de você encarar o que é o bem e tentar falar, ó, pai, mãe, não é assim. E dói muito a gente não agradar os nossos pais, não agradar os nossos irmãos mais velhos, não agradar a nossa família. O Oceano é um dos poucos espíritas da família dele, se não for o único. Só que não teve problemas aí na casa dele. Mas às vezes nós vemos pessoas com um certo tipo de problema quanto a isso. Na família do Oceano é tudo muito esclarecido. Eles são católicos, não. Ele tá bem. É só olhar a conduta, é só olhar, ele tá bem, tá tudo certo. O problema é ele tá em uma crença que tá complicado. Essa que tá complicada e tá se desviando de algum caminho na conduta da sua vida, aí o pai e a mãe dele, que são pessoas muito decentes, com certeza chegaria nele e falou assim, André, vem cá, né, filho, eu tô achando aí que não tá bom, não. Mas eles nunca impediram dele, né, dele ir onde o coração dele seguiu na fé. Agora imagina o quanto é complicado você tentar fazer alguma coisa certa, como o Lutero fez. Você imagina que Lutero, ele estava vivendo, a fé dele era aquela que ensinaram a ele, e o pessoal que tinha uma ascensão, não ascensão moral, né, que era acima nos cargos ali da época dele, deixava a Bíblia inacessível à população. O pessoal não podia ler. Por quê? Primeiro que eles não sabiam, depois que eles colocavam em outra língua. Aí Lutero falou, mas isso está errado. Aí todo mundo lutou contra Lutero, mas ele estava do lado de Deus. Olha isso, gente. Você acha que é fácil isso? Vamos falar sério. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso renegou a família, a tradição, o nome. Ele foi totalmente excluído quando ele se transformou, porque de Saulo, assim que ele viu Jesus, ele virou Paulo. E foi fácil isso? Não foi. Todos viraram as costas para ele, inclusive a família. Seria muito mais fácil ele falar assim, não, mexer com isso não, né? Mexer com esse tal de Jesus, não. Nem conhecia ele vivo aqui, vai saber, né? Meu pai e minha mãe ali falou que está certo e eu vou na deles ali. Não, ele foi contra. Porque ele sabia que ele estava a favor do bem. E é fácil? Não é fácil levar pedrada. A gente não aguenta levar um dislike. Nós não aguentamos uma pessoa fazer uma sobrancelha para nós. Mas se você tá com o bem, teu coração, você tem certeza que você tá com o bem? Mantenha a sua opinião. Ai, mas meu pai ficou tão chateado comigo quando eu falei para ele que eu ia fazer isso ou fazer aquilo. Você se perguntou, isso é do bem? Pergunta para mais pessoas. Queira escutar a opinião dos outros, contrária à sua. Queira escutar o ponto de vista dos outros, por mais que vai doer.
Aí você viu que, não, isso é muito certo dentro do meu coração, Estela, eu tenho certeza disso. Mas meu pai tá com a cara virada para mim. Desde que eu fiz isso, ele tá com a cara virada para mim. Eu falei, olha, paciência com seu pai, que ainda não entendeu, então. Quantas decisões nós vamos ter que tomar que vai desagradar as pessoas que nós mais amamos e as pessoas que nós mais queremos agradar. Mas você tem que seguir firme com quem? Tem que seguir firme com o mestre, tem que seguir firme com o bem, que assim você vai seguir firme com Deus. Senão não haveria mudanças no mundo. Senão a gente ainda ia estar na lei, onde o homem pegava a mulher pelo cabelo e arrastava para a caverna. A gente ia estar lá na lei da época da França que fazia duelo. Ah, vou duelar. Eu quero aquela casa lá do cidadão, com a esposa dentro e o filho. O filho eu faço de escravo, a mulher eu pego para mim até enquanto eu achar que é conveniente, a casa, beleza, vamos duelar. Teve alguém que mudou a tradição, falou, não, chega, isso está errado. Ixi, mas aí dá contrariedade, dá um auê danado, dá, mas existem pessoas muito corajosas no mundo. Graças a Deus existem pessoas que, em nome do bem, elas contrariam até as pessoas que elas mais amam. Na nossa casa, então, tá fácil, gente. É muito difícil contrariar meu pai, minha mãe. E se contrariar é coisa pequena e a gente tem um jeito melhor de fazer. Hoje em dia a gente não precisa lutar, né? Lutar tanto, pegar em armas para lutar a favor do bem. O progresso vai indo ali, mas às vezes precisa desse embate. Na sua casa, pode acontecer o que acontece, que nós vemos muito ali no centro, no Ailuz. A pessoa chega no centro, a esposa, ou chega só o marido, e aí você pergunta, e aí? Não, tua esposa não vem? Eu falo, nossa, além dela não vir, eu chego em casa, ela tá com uma tromba, mas eu persisto, eu venho aqui no centro, porque é aqui onde tá o que eu acredito, foi aqui que eu melhorei. Aí existem algumas pessoas que dizem assim, não, mas, pô, você vai ficar brigando com a sua esposa para ir lá? Não é brigando. Quem não tá entendendo, às vezes, é ela, porque, pensa bem, pode ser que você está assistindo o evangelho e seja você a pessoa que invocou o teu parceiro o tempo todo. Vai lá umas 3 vezes. Quanto tempo você lê um livro até você decidir que ele é perda de tempo na sua vida? Porque existem muitas pessoas que dizem assim, não, se eu começo a ler um livro, eu vou até o fim. Gente, eu começo a ler um livro, tem palavras chulas, tem conceitos que vão contra o que eu penso, o que eu acredito, os meus princípios. Sabe o que eu faço? Eu dou uma oportunidade de um capítulo nesse livro. Se não tá bom, eu fecho e não vou perder meu tempo. Então, quando você contrariar o seu filho, porque existem muitos espíritas também que falam assim, Estela do céu, levei o menino na evangelização desde pequeno, foi lá comigo fazer isso, fazer aquilo no centro espírita. Agora, arrumou uma namorada e foi para a igreja evangélica, você acredita? Eu falo, que bom! Tem gente que fala assim, acho que meu filho está obsediado. Vamos orar pro meu filho. Por quê? Fala, porque agora deu de ir lá na igreja tal. Gente, onde não estamos compreendendo que o coração dele chamou ele entende mais a mensagem dos nossos irmãos evangélicos, ele entende melhor a mensagem dos nossos irmãos católicos. Que bom, que bom. Ah, mas tanta coisa que ele aprendeu no espiritismo, nada é jogado fora, você fez seu papel. Agora, eu não ir em lugar nenhum e ficar criticando alguém é difícil. Não, onde já se viu? O Oceano vive socado naquele centro espírita. Vai lá. Dá uma oportunidade umas 3 vezes de ir lá e ver. Encontra alguma coisa errada. Tá certo que se você for com um olhar de crítica, você vai encontrar um monte de coisa errada. Para começar, que ali no centro é Lúcio, vai um ciumento ali, tá lascado, né? Porque a gente se abraça. Ô, Oceano! Ô, fulano, boa noite. A gente tá dando até março, feliz 2023, até março mais ou menos, a gente fica cumprimentando o pessoal. Dali já começou a falar, não vou nesse lugar não. O pessoal ali fica tudo se abraçando, tudo um sorriso muito fácil. Então, se for para encontrar coisas erradas na cabeça de quem pensa coisas erradas, vai encontrar o tempo todo. Mas se você não é essa pessoa que critica, então, o outro ir, e se não precisa se dar essa oportunidade de conhecer esse ambiente, esse local,
e vive com uma pessoa, então, que ela não te compreende, sabe qual que vai ser a sua melhor prova de que o lugar que você está indo é bom? Vai melhorando a sua conduta. A pessoa brigava porque você foi e você também rebatia. Agora você não rebate mais. Deixa a pessoa falar. Agora, sabe o que você faz? Você passa aí na casa que você vai, no centro espírita, existe um livro para vender, um bibelôzinho, um pão. Compra um pão e leva para a pessoa. Nossa, só fulano. Nossa, chegou tarde hoje, hein? Olha, 9h30. É o horário que o pessoal chega do centro espírita, né? 9h30. Hoje demorou um pouquinho ali, mas eu trouxe esse pão aqui, ó. Faz cara de humilde, por mais que você não é humilde. Fecha uma cara de humilde, dá um pão pra pessoa. Mas não briga. Porque senão vai dormir brigado, não pode isso. Mas é assim que a gente tem que fazer. A pessoa fala, caramba, tá indo nesse tal desse centro espírita, mas tá ficando mais manso. Oi, tá cuidando mais das minhas coisas. Oi, fez massagem no meu pé o dia que foi no centro. É isso. Toda vez que você for no centro, você faz massagem no pé da pessoa. E aí fala, senta aí, tá bom, hein? E é isso aí, gente. A Sandra traz para nós, então, outras versões desse comunicado que é muito válido para a nossa vida hoje e vai ser muito tempo. Porque nós temos filhos, eles vão casar, eles vão entrar em outras famílias, outras culturas, e nós precisamos ter isso dentro do peito, de aconselhar os nossos filhos. Filho, você está fazendo a coisa certa, do bem? Então vá em paz, que o bem te defende. Não precisa se defender, não. O bem te defende. É isso aí. Hoje o Evangelho quer nos orientar claramente para que nós compreendamos que o que a gente segue tem que ser uma meta na nossa vida. Se você acredita no cristianismo, eu acredito que todo mundo está assistindo aqui tem essa base, essa pedra basilar, né, como diz o Evangelho, você vai ser fiel a esses princípios. E vai chegar um momento em que você vai encontrar pessoas que você ama, que não vão estar nessa mesma sintonia. A gente viu agora na política famílias se dividindo por questões assim, né? Você, por exemplo, não concordar com certas práticas de, de uma determinada ideologia ou de um determinado lado, vamos dizer assim, por serem descompassadas com os princípios cristãos. E aí, aqueles que têm, então, aquela opinião contrária ou que acham que aquilo é normal, realmente causaram uma certa divisão. E não tem jeito. Isso vai ser assim mesmo. Vai ser assim enquanto a humanidade não compreender os ditames doutrinários, os ditames cristãos. Você não vai conseguir ser concordante com uma pessoa, por exemplo, às vezes é teu irmão, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, mas você não vai conseguir ficar do lado dele quando ele defende algo que é totalmente contra aquilo que a gente tem convicção de que é o correto. Então, por exemplo, ontem a Federação Espírita, aliás, melhor dizendo, a USE do Estado de São Paulo, lançou uma nota deixando muito claro algo que eu fiquei pensando, meu Deus, que pena que ainda tem que ser relembrado esse tipo de coisa. Que pena que isso parece que está caindo no esquecimento. A USE do Estado de São Paulo teve que deixar uma declaração deixando bem clara a sua conformidade com o Evangelho, dizendo assim que ela é totalmente contra a interrupção da gravidez, ou seja, o aborto. E essa é uma pedra basilar da doutrina espírita e do cristianismo. Então, poxa vida, que pena que nós chegamos em um momento em que isso tem que ser relembrado. Isso deveria ser algo de praxe para todos os espíritas, principalmente, para todos os cristãos. Então, como é que você faz para poder, diante de uma questão dessa, você ser conivente com, com essa com essa tese, né, de aceitação de que o aborto é algo aceitável, algo comum, algo não, isso aí é só uma pequena coisa, um detalhe pequeno. Quer dizer, não dá para ser concordante com isso, sabe? Então você está assim dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, dentro de um princípio que você está fora desse
sabe, dos ditames básicos, das leis básicas do cristianismo. Não dá para você, por exemplo, ser cristão e ser a favor do aborto. Não tem como. Então é um tema meio delicado, mas assim, é necessário ser falado, porque vai haver divisão. E Jesus deixou bem claro isso. Deixou esse princípio que às vezes os seus parentes, mesmo consanguíneos, não vão ser concordantes com você. Você vai encontrar pessoas que vão discordar desses princípios que você abraçou, como, por exemplo, o cristianismo, da fraternidade, de, de trazer, fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, quer dizer, de você agir de uma maneira caridade desinteressada, que é o que a doutrina espírita preconiza, né, fora da caridade na salvação. Agora, por exemplo, se você tem um parente seu que te critica e não aceita que você vá, por exemplo, num trabalho voluntário, fazer uma caridade, fazer alguma coisa que está te fazendo bem, vai chegar um momento que, infelizmente, você vai se distanciar mesmo, não tem jeito. E sabe qual que é o movimento que isso busca? É o movimento seguinte. Nós vamos seguindo princípios, nós vamos entrando em portas onde muitos daqueles que são do nosso sangue não estão entrando. E, ocasionalmente, alguns desses irmãos nossos, vamos dizer assim, os consanguíneos, vão pensar assim: poxa vida, eu acho que a Estela me abandonou, eu acho que o Oceaner me abandonou, eu acho que eles estão deixando a gente de lado, né? Vai acontecer isso. Isso vai acontecer. Mas aí, com o passar do tempo, como disse meu amigo Fernando agora há pouco, que começou aí na doutrina espírita, porque ele percebeu a melhora na esposa dele, né, na Daiane, nossa amiga, né? Então ela ia no centro, começou a melhorar, começou a ter atitudes diferenciadas, e ele não ia, né, Fernando? Fernando, ele tá tô liberado para contar a história dele, porque ele já até colocou aqui. E ele falou: não, eu não vou, ué. Deixa ela ir, ela quer ir, ela vai, problema dela. E ela foi e começou a melhorar. Começou a ter novas atitudes, começou a se sentir revigorada em certos aspectos, começou a fortalecer as suas convicções, começou a agir de uma maneira mais equilibrada, começou a melhorar. Quer dizer, melhorar em todos os aspectos, melhora até a saúde da gente, né? E aí, isso fez com que houvesse entre eles, vamos dizer assim, uma divisão, entre aspas, naquele momento, porque ela estava indo e ele não. Então ela ia, por exemplo, à noite no centro e ele ficava em casa, sei lá, ele fazia as coisas dele lá. Então, podemos dizer que houve naquele momento uma divisão, houve então uma pergunta que a Daiane fez para si mesma, assim: quem é meu marido, por exemplo, quem são meus irmãos? Semelhante ao que Jesus fez. Houve sim. Houve porque ela foi em busca das suas convicções. E se ele não quisesse ter seguido ela, ele estaria seguindo a vida dele normalmente. Estaria lá, por exemplo, em vez de ir no centro, eu vou ficar aqui em casa assistindo Netflix, eu vou ficar no videogame, eu vou jogar bola, eu vou dormir, vou fazer uma caminhada, sei lá, qualquer coisa. Ele poderia. Só que aí ela resolveu seguir, ser fiel às suas convicções. E ela percebeu a melhora. E Jesus deixou bem claro: meus irmãos são aqueles que são fiéis aos preceitos de meu Pai. E aí o Fernando, então, percebendo a melhora dela, começou a se interessar. Falou: uai, mas o que está acontecendo, né? Parece que ela está melhorando, parece que ela está agindo de uma maneira melhor. Estou sentindo nela alguém de uma visão e de uma postura diferenciada para melhor. Uai, então eu também vou. Então percebam que essa divisão, ela se faz necessária para acordar aqueles que estão dormindo. E hoje o Fernando está lá com a gente, está trabalhando ativamente, está ali ativo, né, em todos os estudos, frequenta a nossa casa aqui no nosso estudo que a gente faz semanalmente, trabalha na caridade com a gente lá, enfim. Hoje ele também se vê uma pessoa transformada e ele realmente se sentiu assim. Houve uma divisão entre mim e minha esposa, uma divisão momentânea. Onde eu quero chegar com essa reflexão é que não vai dar certo você continuar
concordando com os equívocos daqueles que lhes são caros. Você pode e você deve não entrar em atrito. É saudável para você, por exemplo, diante daquele seu parente que tem como metodologia esses preceitos que eu até usei como exemplo, a questão do aborto, a questão da interrupção da gravidez, vai ser necessário você não concordar com eles. Ou então você vai ter que ferir os seus princípios, porque não vai haver essa inclusão dentro do cristianismo. É óbvio que se trata de um debate muito extenso e não estamos aqui querendo, não estamos querendo criar nenhuma contenda, nenhum tipo de atrito entre aqueles que defendem essa tese, né, do ser favorável ao aborto. Mas assim, não existe esse capítulo, nenhum tipo de menção, nem na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, nem no Livro dos Espíritos. Não existe nenhum tipo de aceitação. Não sei se existe a palavra, não existe aceitabilidade, não existe essa palavra, eu inventei aqui agora, em relação a esse tema. Então, se você está diante de alguém que quer lhe convencer disso, saiba que você pode até concordar. Falar, eu realmente hoje passo a concordar com isso. Saiba que você então está concordando com uma tese que não está dentro do cristianismo. Então, se você me mostrar algum lugar onde a doutrina diz não, é permitido sim, porque, né, as teses aí dizem que a criança não é criança e não é ser humano, enquanto, né, já na doutrina espírita é muito claro em dizer que assim que há a fecundação do espermatozoide no óvulo, ocorre então a inserção ali do comprometimento de um espírito a habitar aquele corpo, a utilizar aquele corpo como ferramenta de desenvolvimento espiritual. Então, se você interrompe aquela gravidez, você está interrompendo um planejamento reencarnatório. Isso está na literatura espírita. Então não tem como contrariar isso. Não tem como você falar, mas, porém, doravante, todavia. Você pode inventar mil teses, mas isso não é doutrinário. Não é aceitável que você use a sua capacidade. Ah, mas tem um livre-arbítrio. Não, tem um livre-arbítrio. Tem, sim, isso é verdade. Tem um livre-arbítrio, inclusive, para você, se você quiser sair cometendo crimes por aí. Se você quiser cometer um assalto hoje, por exemplo, pegar um revólver e sair assaltar um supermercado, uma mercearia aí, você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer. Agora, está na doutrina? É uma coisa que a doutrina recomenda? Isso não. Ah, mas é livre-arbítrio, então é livre-arbítrio. Não, você pode cometer crime se você quiser, que é algo que, inclusive, nós consideramos o aborto como um crime contra a vida de um inocente que está ali, de uma criança, né? Então, por que que há essa recomendação? Por que que há essa chamada, essa tese estranha de Jesus? São as palavras estranhas de Jesus, né? Jesus renegando a mãe e os irmãos. É porque o próprio Evangelho diz claramente que muitos dos seus irmãos, inclusive eu fui estudar isso, pensei, poxa, Jesus tinha irmãos, quer dizer, Maria teve mais filhos. Então tem algumas teses que dizem que sim, que Maria teve mais filhos com José, e outras teses dizem que Jesus considerava como irmãos os seus primos. Só que você pode observar que não existe nenhum tipo de menção em nenhum lugar da Bíblia ou no Velho Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, onde diz que qualquer um dos seus parentes consanguíneos eram seus seguidores. Sabe aquela história, santo de casa não faz milagre? Isso aconteceu com Jesus também. Acontece com você aí ou não? Acontece com você na sua casa? Que às vezes você é uma pessoa valiosa para alguns amigos, para algumas pessoas que te procuram, mas dentro da sua família mesmo o pessoal está se lixando para você? Saiba que isso é comum, que aconteceu até com Jesus. Os seus irmãos ou primos não lhe seguiam. E até, inclusive, o Evangelho ressalta que Maria, sua mãe, não era nenhuma entusiasta, vamos dizer assim, das suas profecias, melhor dizendo, das suas pregações, né? Maria o acompanhava e tinha amor mais como mãe do que como seguidora. Não há relatos onde consta que Jesus foi
felicitado pela sua mãe, dizendo: olha que bacana, olha o que meu filho está dizendo, olha, ele acabou de subir no monte, né, das oliveiras e fez uma pregação maravilhosa, olha meu filho, que legal. Não houve nenhum tipo de apoio, pelo menos não mencionado no Novo Testamento. E aí então há essa recomendação doutrinária, a recomendação dos espíritos superiores que ditaram a Allan Kardec, que muitas vezes você não vai ser unanimidade dentro da sua família. Você vai ser visto de uma maneira estranha, como a Estela disse aí. Então, mas o que, que acontece? Esse pessoal aí agora está morando no centro, né? Virou fanático religioso, quer dizer, vai haver até às vezes deve estar acontecendo na família de algum de vocês que está aqui assistindo, de, de passar por essa circunstância, né? De você ser criticado por aqueles que não compreendem, né? Não compreendem a sua nova conduta ou então a sua nova busca, né? O seu novo desejo de uma vida diferenciada. E você tem que seguir o seu caminho, você tem que seguir a sua vida. Uma coisa que eu queria dizer que estava na minha cabeça, tem coisas que às vezes surgem na cabeça da gente, é muito interessante, que vou contar para vocês uma particularidade do que acontece aqui. Talvez alguns de vocês também já tenham experimentado essa sensação. Às vezes a gente está aqui falando e vem uma ideia na cabeça que eu sei que não é, né, eu sei que não pertence a nós, né, não pertence à minha capacidade intelectual, mas sim é uma recomendação dos espíritos superiores que coordenam esse trabalho, que é mais ou menos assim: eles põem uma ideia na cabeça da gente, mas a gente é muito pobre de compreensão e a gente não consegue passar direito, mas eu vou tentar explicar o que é que está aqui sendo colocado para eu dizer para vocês. É assim, ó. Não se aflija porque você está seguindo o seu caminho que você sabe que é correto. Não se aflija. Não se aflija pelos teus familiares não te compreenderem. Segue o teu caminho. Porque vai chegar um momento que, como aconteceu com o Fernando e a Daiane, nossa amiga que eu usei como exemplo aqui, vai chegar um momento em que a tua conduta, a tua felicidade, o teu apaziguamento, a tua saúde espiritual vai dizer que você está no caminho certo. Não é que você vai esfregar na cara de ninguém que você estava certo e eles estavam errados. Não é isso. É que as tuas ações, o teu comprometimento vai falar por você. Você não vai precisar verbalizar para ninguém. Tá vendo? Eu falei para você? Quem no centro lá que é o certo, você ficava aí, ó, no Netflix, aí eu tava lá. Você vê como é que eu tô mais adiantado que você? Não. Se você fizer isso, você humilha. Necessário. Se você fizer isso, você está sendo inconsequente, você está sendo desrespeitoso. Não é por aí a coisa, sabe? Então nós temos que, assim, seguir o nosso caminho e deixar que o tempo seja o nosso fiel depositário. Deixar que as nossas ações, a nossa melhoria de conduta mostrem para aqueles que a gente ama e que são os nossos consanguíneos, que os caminhos que estamos seguindo são os caminhos de Deus, os caminhos dos princípios divinos, como disse Jesus. Então, não se preocupe, faz parte do processo. É essa a recomendação que os Espíritos estão me pedindo para passar para vocês aqui. Inclusive, acho que eu nunca disse isso, nenhum evangelho, né? Eu nunca disse aqui nenhum evangelho até hoje que estava recebendo uma recomendação, mas hoje acho que foi tão forte aqui que eu não tive como deixar de citá-los. Não para poder chancelar a minha fala, nem para querer mostrar nenhum tipo de capacidade mediúnica diferenciado, de forma alguma. Mas é porque realmente foi muito forte em minha mente de dizer para vocês isso. Não se preocupem com o processo. Ele pode não ser como você gostaria, porque seria muito bom se os nossos familiares aderissem às nossas verdades. Seria muito bacana se a gente tivesse a aprovação quase que automática daqueles que nos amam também. Mesmo que às vezes não sigam os mesmos princípios que nós, mas sem dúvida nenhuma, eles nos amam. Mesmo que eles, por exemplo, estejam nesse caminho de serem concordantes com essa teoria de que o aborto é aceitável, mesmo assim eles continuam te amando. Vai chegar um momento em que vão haver novas modificações e novas diretrizes a serem seguidas. E nós vamos conseguir resolver esse tema aí em sociedade de uma forma respeitosa, de uma forma bem estudada, de uma forma a chegar num acordo saudável para todos.
para aqueles que concordam e para aqueles que não concordam. Então eu percebo que essa recomendação que os Espíritos nos dão nos traz uma tranquilidade para a gente continuar seguindo os nossos princípios. Não se aflija por aqueles que ainda não estão no mesmo caminho que você considera correto. Continue seguindo o caminho correto, continue fazendo a sua parte e deixe que a espiritualidade amiga está intuindo, está influenciando, está desejando melhorar o entendimento desses que não pensam dessa mesma forma. Por exemplo, vamos pegar um princípio aqui também basilar da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, talvez uma das frases mais célebres de Allan Kardec. Então, talvez você, saindo para doar o seu tempo, por exemplo, num sábado à tarde, como a gente faz aqui em Rio Preto, os seus familiares vão falar assim, mas poxa, você vai deixar o nosso churrasco aqui, você vai deixar a piscina, o clube, você vai deixar aqui a nossa reunião para ir lá num bairro carente, você vai realmente deixar a nossa família, vamos dizer assim, para poder ir atrás de um pessoal que você nem sabe quem é direito, um pessoal que você mal sabe o nome corretamente, de alguns você não sabe, você vai entrar em ruas de terra, vai sujar o seu carro, às vezes você vai andar muito tempo numa rua esburacada, quando chove vira um lama, um lamaçal, que é uma coisa de louco. Que princípios são esses? Meu Deus, não entendo isso. E você mesmo assim vai lá fazer esse trabalho. Você está desconsiderando seus parentes? Desconsiderando o churrasco, a reunião, a piscina, o clube? Não. Você está apenas seguindo aquilo que norteia o seu coração. Então não pense que você pode estar desrespeitando a sua parentela. Assim como Jesus jamais seria desrespeitoso com a sua mãe, com seus irmãos, com seus primos ali, jamais Jesus agiria de uma forma a desrespeitar quem quer que seja. Absolutamente impossível ter acontecido isso. Aqueles que não compreenderam essa parábola cristã, essa menção deixada aqui pelos apóstolos, né, pelos que escreveram o Novo Testamento, podem ter visualizado de uma maneira equivocada, mas sem dúvida nenhuma, Jesus, vendo a sua mãe e os seus irmãos lá de fora, assim, falou assim: atenção, pessoal, tá trazendo para o linguajar popular hoje. Aí, galera, seguinte, hein? Vem cá, tá noutra vibe aqui. vem cá que eu vou explicar um negócio para vocês aqui, ó. Nesse momento aqui que nós estamos reunidos, quem são meus irmãos? São vocês. A nossa família não é apenas aquela de sangue. Aqueles que estão lá fora são meus parentes de sangue. Lá, tô vendo minha mãe, meus irmãos aqui. Ô, mãe, pera um pouquinho aí, mãe. Só tô dando um recadinho pessoal aqui. Ô, irmão, aguenta aí. Quer dizer, não foi com desconsideração. Ele aproveitou o gancho. Então, isso mostra para nós que a nossa parentela ela é aumentada, porque nós somos irmãos da humanidade. Inclusive daqueles que pregam os princípios diferentes dos nossos. Exatamente. Portanto, indivíduos que defendem a esquerda, indivíduos que defendem a direita, saibam que vocês são irmãos. Inexoravelmente. Impossível de haver qualquer tipo de erro nessa minha afirmativa. Vai chegar num consenso o dia que todos nós formos de equilíbrio, de centro, de sensatez, de respeito, de busca por concordância e não busca em exacerbar aquilo que nos diferencia. De que lado Cristo estaria? De nenhum lado. De nenhum lado que excluísse os demais. Que lado que Jesus pertence? Esquerda ou direita? Jesus não é nem de um lado nem de outro. Jesus é de todos. Nós vamos chegar um dia a ter esse entendimento. Não vai demorar, não. Pelo menos é o que eu desejo. Então, meus amigos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos vocês. Tem amigos aqui, que eu não vou citar o nome para não parecer que eu estou excluindo uns, né? E dando valor a outros, excessivo. Mas tem pessoas que estão aqui nos assistindo hoje que eu considero como irmãos.
como minha mãe, como meu pai. Tem amigos aqui que estão nos assistindo que eu ficaria muito feliz se numa outra encarnação viessem, me aceitassem como filho, me aceitassem como pai, como irmão. E é isso que nós somos. Hoje, o meu irmão de sangue se chama Carlos, minha irmã de sangue se chama Gleice. Mas nesse momento eles não estão aqui. Acredito que não, pelo menos. Meu irmão de vez em quando entra aqui. Minha irmã trabalha, não consegue ter acesso, nunca pôde assistir a gente aqui. Mas eles não estão muito ligados nisso. Meu irmão é católico, ele até gosta, ele assiste, acompanha eu, vai comigo em certas palestras, né? A Estela já tem A mais. minha mãe tá aqui. É, a Dona Isabel tá aqui. A Dona Isabel, Beijo, Dona mamãe. Isabel, por exemplo, minha sogra, é mãe da Estela, mas eu posso considerar a Dona Isabel minha mãe também. De vez em quando, Dona Isabel é minha irmã. De vez em quando eu posso dizer que posso ser o pai dela um pouco, de vez em quando, né? Então nós somos assim, nós podemos escolher, que nem o Fernando, que eu citei o Fernando agora há pouco aqui, a Daiane, são meus irmãos. Eles nasceram do ventre da minha mãe? Não, mas são meus irmãos, frequentam a minha casa. A filha deles brinca com a minha filha. Ixi, a Lara, Quer a dizer, Lívia ama ela. então assim, estou vendo aqui a Rose Pereira, minha prima ou ela é minha irmã? Minha irmã também. A Sumieta aqui, estou vendo um monte de gente É querida isso, aqui. Mi. O Vicente Nicola, que tem uma irmandade grande por mim, é meu irmão. Então, meus amigos, aumentem o leque de irmandade entre vocês. Essa pessoa que você trabalha junto aí, você quer melhorar o ambiente de trabalho? Trate essa pessoa como teu irmão. Aquela tua tia, que às vezes não teve filhos, tá meio sozinha, tá ficando já idosa, trate ela como sua mãe. Aquela vizinha sua, que está um pouquinho doente, tem uma certa fragilidade, trate ela como uma irmã sua mais velha, ou como a sua mãe, ou como sua avózinha. Faça como o Divaldo nos recomendou, eu já falei isso aqui várias vezes, adote as pessoas na sua mente, no seu coração. Vou adotar todos vocês como meus irmãos e trate essas pessoas assim, como você trata os seus irmãos, como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai. É essa a recomendação de Jesus. Ampliar o leque, ampliar o laço familiar com todos que você ama. E aqueles que você não ama, porque são bem divergentes, que são bem contrários aos seus princípios, saiba respeitá-los também. São seus irmãos. São figuras que talvez sejam desprezíveis para alguns, mas para você entra numa linha até de uma indiferença, porque a pessoa é totalmente adversa daquilo que você crê, mas saiba que por Deus ela é extremamente amada. Eu já falei disso também aqui, vou repetir. O Hitler, que muita gente repudia, um indivíduo genocida, matou, amando dele milhões de pessoas. As atitudes dele, sim, são desprezíveis, mas a figura dele, como espírito, filho de Deus, é uma figura amada pelo Pai. Se eu te disser que eu amo Hitler, eu vou estar sendo mentiroso aqui, porque eu ainda não tenho essa capacidade. Mas sem dúvida nenhuma, posso dizer sem medo de errar aqui, Jesus o ama profundamente. Deus o ama profundamente. São irmãos e filhos deles. Vamos para o nosso momento de oração? Mais algum recadinho? Você queria falar mais alguma coisa? Não? Agora só. Então vamos Só lá. tudo isso. Obrigado aos comentários de todos aqui, inclusive, principalmente aqueles que a gente não conseguiu ler aqui, viu, gente? Vamos então para o nosso momento da oração para finalizar o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, a gratidão nesse momento habita o nosso coração. A gratidão pelo esclarecimento, pela oportunidade de mais uma vez renovar os nossos votos de fidelidade aos teus princípios, que nós possamos cada dia mais não só pegar a literatura, os livros e ler, mas que nós possamos transformar aquilo que nós já sabemos que está nas Escrituras e possamos vivenciar, possamos divulgar como meta de nossos ideais espirituais e aqui em sociedade. Quero abençoar, mestre, cada pessoa que nos acompanha, desejando que eles possam todos usufruir de uma saúde física e espiritual maravilhosa, que possam se curar de qualquer tipo de enfermidade através do seu pensamento positivo, do seu desejo de cura, de esperança, que todos nós possamos continuar emanados aqui nesse princípio, nesses estudos que semanalmente nós aqui fazemos,
E quero agradecer, mestre, profundamente pela inspiração que esses espíritos amigos colocam em nossas mentes, para principalmente privilegiar aqueles companheiros que aqui estão e que nos acompanham, trazendo a eles o néctar do cristianismo, trazendo os princípios de uma maneira clara, de uma maneira respeitosa, de uma maneira leve. Não estamos aqui com nenhum tipo de objetivo de causar qualquer tipo de divisão, ou de qualquer tipo de contenda, de contrariedade, de atrito. Muito pelo contrário, estamos em busca de concordância. E principalmente, Senhor Jesus, de concordância com os teus ensinamentos, de concordância com os princípios deixados por você enquanto esteve aqui conosco, durante o momento em que divulgava a Boa Nova. Senhor Jesus, encerramos por aqui hoje e te pedimos permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente. Pedimos ainda, mestre, por aqueles que nos acompanharão em outro momento, que assistirão esse vídeo aqui em outros momentos ou em outras épocas, sejam todos abençoados pela nossa gratidão e pelo nosso desejo de que continuem fazendo essa busca incessante pelo conhecimento, que tem causado em nós não só uma libertação espiritual, mas uma felicidade, uma sensação de saúde física até, uma sensação de leveza, de dever cumprido, uma sensação de despreocupação com algo ruim que possa estar nos rondando. Muito obrigado, Senhor Jesus, e obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado aos amigos espirituais por essa oportunidade. Que possamos estar juntos novamente na próxima semana, Mestre, sempre amparados pelas suas bênçãos. E que assim seja.